Olá, eu sou a Carla Santos e vou apresentar-vos um tema sobre a biotecnologia na economia circular com o título Microalgas, a alternativa mais sustentável. Neste segundo módulo, vamos falar de um projeto de investigação com microalgas e os resíduos industriais. As microalgas são organismos abundantes na natureza e podemos encontrá-las em meios aquáticos onde são os produtores da cadeia alimentar nesse ecossistema. A clorela é a mais abundante e mais estudada também. São seres muito pequenos, só visíveis ao microscópio. Para fazer uma ideia da dimensão, numa gota de cultura de clorela vista ao microscópio, com uma ampliação de 400 vezes, observam-se muitos círculos verdes, e se aumentarmos a ampliação para 1000 vezes, observa-se melhor cada célula. O seu tamanho é de apenas uns micrômetros, muito abaixo de 1 milímetro. Estas microalgas podem crescer utilizando principalmente dois tipos de metabolismo: via fotossíntese, utilizando luz, dióxido de carbono e sais minerais, ou via respiração, utilizando o oxigênio e uma fonte de carbono orgânico, como o açúcar-glucose. No caso das células realizarem a fotossíntese, o reator de cultivo tem que ter as paredes transparentes à luz e é geralmente estreito para otimizar a iluminação no interior. No caso do cultivo de microalgas a realizarem a respiração, ou seja, em crescimento heterotrófico, o meio de cultura tem que ter uma fonte de carbono orgânico e não necessita de luz. O facto de não depender da luz para crescer permite o uso de reatores em aço inoxidável, que são muito comuns para o cultivo de leveduras e bactérias, onde as condições de cultivo são controladas, o que traz vantagens adicionais. O início do cultivo é feito com um conjunto de poucas células no Erlenmeyer, que depois de crescerem são transferidas para contentores progressivamente maiores até ao reator de escala industrial. Quando comparamos estes dois modos de cultivo, constatamos que, por um lado, o modo fotoautotrófico tem a vantagem de captar dióxido de carbono, o que é favorável para o ambiente. Mas, por outro, podemos ver que o modo heterotrófico atinge maior concentração de microalga e produtividade em biomassa. Assim, favorece a viabilidade económica do processo. Quanto à composição química das microalgas, esta apresenta um elevado valor nutricional com um teor de 55% em proteína, 32% em hidratos de carbono, 12% em lípidos e 1% de outros componentes. Deste 1% fazem parte os carotenoides, nos quais se inclui o beta-caroteno, que é uma provitamina a astaxantina e a luteína, que são micronutrientes benéficos para a saúde. Por esta razão, as microalgas têm várias aplicações e atualmente já são comercializáveis para a nutrição humana, a nutrição animal, incluindo a aquacultura, a indústria farmacêutica e cosmética, a produção de biocombustíveis, para o tratamento de águas residuais, para o condicionamento ou a fertilização de solos e para a captação de dióxido de carbono. Uma das aplicações ainda não disponível no mercado, principalmente devido ao elevado custo de produção face ao preço, é a incorporação em ração para animais de pecuária. No entanto, falando com os parceiros da nutrição animal, dizem que um produto com elevado teor de proteína é muito interessante para formular rações. E, além disso, tem interesse funcional, pela vantagem na modulação do sistema imunológico do animal, pelo efeito antioxidante, por ser uma fonte de ômega 3, vitaminas e minerais. Este desafio deu origem a um projeto de investigação. O processo de produção consiste num primeiro passo de fermentação, onde as microalgas crescem utilizando uma fonte de carbono orgânico, seguida de uma centrifugação para separar as células do meio líquido. Por fim, as células úmidas são secas num spray dryer e é obtida a clorela amarela como produto final.
O problema é que no processo de produção de microalgas por fermentação industrial, utiliza-se a glucose para a formulação do meio de cultivo, o que faz com que os custos de produção relativos ao meio sejam de 20% do total. Para reduzir estes custos, propomos a utilização de fontes de carbono orgânico alternativas e mais económicas para preparar o meio de cultivo. A nossa solução biotecnológica é a preparação de meios a partir de resíduos agroindustriais, como os referidos no módulo 1. Por exemplo, as massas de uva passam por um pré-tratamento hidrotérmico para extrair açúcares e azoto, produzindo um xarope de massas de uva. Os resíduos como o repiso de tomate e as borras de uva também seguiram o mesmo pré-tratamento e foi obtido um xarope de cada. O passo seguinte foi testar o crescimento de microalgas nos meios preparados a partir dos resíduos agroindustriais. Primeiro, os testes foram realizados à escala laboratorial, utilizando Erlenmeyers, até otimizar a formulação do meio que permite obter o maior crescimento. O próximo passo será aumentar a escala, utilizando o meio selecionado. O resultado do crescimento da microalga chlorella nos meios preparados a partir dos resíduos foi bem sucedido em todas as formulações. A mistura de uva com repiso de tomate resultou num crescimento maior do que no meio de referência, apesar de todos os meios terem igual concentração de açúcar inicial. No exemplo apresentado da aplicação biotecnológica para os resíduos orgânicos da agroindústria, converteram-se os açúcares em proteína, aumentando o valor nutricional e, consequentemente, o valor comercial. Devido ao aumento da população mundial, antevê-se a necessidade de ter fontes alternativas de proteína para a criação de animais. As microalgas são uma fonte alternativa de proteína adequada à alimentação animal. A indústria de produção de microalgas por fermentação necessita de fontes de carbono orgânico mais económicas para tornar o produto final economicamente viável. Assim, os resíduos agroindustriais testados responderam com sucesso quanto à capacidade de crescimento de microalgas, ultrapassando o meio de referência. O projeto encontra-se em desenvolvimento e teremos novidades para breve. Até à próxima!